A gente sempre fica assim pedindo a Deus uma direção sobre uma palavra e meditando, pesquisando algumas coisas em casa, na nossa biblioteca, e quando eu parei nesse texto aqui em específico, algo me falou bastante ao coração. Aí eu optei nessa noite, pela direção de Deus, de nós estarmos falando um pouco a respeito dessa passagem. Os irmãos sabem que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus serve para nós e é conhecido por todos nós como o Sermão da Montanha. Havia um irmão conhecido nosso, ainda, né, porque ele ainda está vivo, que ele costumava dizer assim, se você conseguir cumprir o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, irmãos, a sua salvação está garantida, porque ali é a bússola para que nós possamos alcançar. Tem todo o direcionamento da parte de Deus ali. Se você pegar minuciosamente e estudar esses 3 capítulos, versículo por versículo. Mas, especificamente, eu senti no coração de nós estarmos falando do 13 em diante. Antes do 13, nós temos as bem-aventuranças, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, tal, mas não é o cerne nessa noite. Então, me veio ao coração de nós falarmos sobre esses 2 itens. E o Senhor vai dizer assim para a gente, nós somos chamados a ser sal e luz. Chamados para ser sal e luz. E o papel do sal e da luz que o cristão deve ter no mundo, esse é o nosso papel. Mas eu estou meio perdido, não sei mais ou menos o que eu devo fazer no reino de Deus. 2 coisas, seja sal e seja luz. E nós vamos entender cada uma dessas aplicações hoje. Não basta a gente se denominar cristão, nós temos que fazer a diferença no lugar onde nós vivemos. Preste bem atenção nisso. Olha, mas fulano não é crente? Já ouviu essa expressão? Tanto para bem quanto para mal? Em alguns casos, a pessoa, nossa, poxa, aquela pessoa é crente, né? Como o comportamento dela é diferente. Já em outros casos, é aquela parte pejorativa, onde fala assim, nossa, não é crente esse cidadão aí? Por quê? Porque exatamente ele não está fazendo diferença. Então, nós temos 2 metáforas aqui que o Senhor Jesus usou para nos ensinar a respeito da relevância dos seus discípulos no mundo, que é ser sal e ser luz. A luz, ela ilumina o lugar, livrando ele das trevas. Já o sal, ele tempera e conserva o alimento. Por isso somos chamados a influenciar o mundo atual. De que maneira? Sendo sal e sendo luz. O sal, ele tempera e conserva. Na Bíblia, a palavra sal, ela aparece, ela é relembrado e descrito como uma substância branca. Os irmãos conhecem, né? Quem já viu que no mercado o sal nunca está em evidência? Já viu que no mercado o sal está sempre lá no cantinho, lá esquecido, que você tem que chegar no mercado e procurar. Você chega para o atendente e fala, escuta, onde que tem sal? Lá na curva, lá no cantinho, lá embaixo. Lá. Ele nunca está em evidência, porque o que está em evidência é aquilo que adoça. Geralmente os doces estão perto dali onde você vai acertar do caixa, né? O doce geralmente está ali. Por quê? Porque ninguém procura sal. As pessoas procuram coisa doce. E muitas das vezes na minha e na sua vida o inimigo faz com que a gente queira ser doce demais e adoçar o mundo. Mas Jesus não nos chamou para adoçar mundo nenhum. Jesus nos chamou para trazer tempero por onde a gente passar. Por que tempero? Alguém já foi alguma vez na hora do almoço, na hora da janta, e quando pegou o feijão, jogou no prato, e quando pôs na boca falou, alguém errou o tempero, hein? Lembra dessas situações que costumam acontecer? Por quê? Porque provavelmente o sal estava demais. Nossa, alguém salgou o feijão. E não é propósito de Deus que nós não venhamos assim a salgar de maneira desproporcional as coisas, mas que nós venhamos a temperar a vida da pessoa. Que eu sempre costumo dizer aqui quando a gente traz a mensagem aqui na igreja. Se alguém chega até você, essa pessoa tem que sair diferente de quando te encontrou. Não pior. Se ela chegou com um problema, ela vai sair agora temperada pela sua palavra. Você vai dar uma palavra para ela, calma, não, fica assim não. Confia em Deus, Deus vai entrar com providência. Aquela pessoa que veio até você desesperançada, ela agora vai sair de você, peraí, não, olha, aquela pessoa, verdade. Aquele irmão falou uma coisa para mim que me ajudou bastante. Me deu uma direção, vou confiar. Isso é tempero. E você foi chamado para ser tempero. Outra situação também é remédio. A pessoa chega até você enferma e ela não pode sair da presença, do encontro com você mais doente do que ela chegou. Você tem que ser um agente da cura.
Não leva as coisas dessa maneira, não, de jeito nenhum. Passa a acreditar, vem aqui, eu vou orar por você, vou te ajudar. Geralmente a gente faz, sabe o quê? É o oposto. Ah, não quero nem... Não, eu não, que é isso, eu vou ligar pro pastor fulano de tal, para ele estar vir orando. Não, irmãos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não está dizendo assim, o pastor presidente é o sal da terra e a luz do mundo. Vós, todos vocês que tiveram um encontro com Jesus. A partir de agora você tem 3 expectativas. Você tem que ser tempero, você tem que ser remédio e você tem que ser conservante. No grego bíblico, a palavra para sal é halase, ela tem 4 significados, como tempero, como uma substância fertilizante para a terra arável, embora eu não achei nenhuma referência sobre isso daqui, como uma substância que conserva, eu ainda vou voltar aqui, por isso que eu não falei, e como sabedoria e graça no discurso, são 4 aspectos. Mas qual que é a importância disso? Qual que é a importância do sal? O sal tem a função de dar sabor, nós acabamos de falar disso. Um alimento que está com sal na medida, ele não é saboroso? O churrasquinho, se fizer sem sal, fica bom? Mas quando ele está bem salgado, você fala, nossa, essa carne, meu Deus, que carne saborosa. Por quê? Porque o sal está na medida. E olha que interessante, nós fomos chamados exatamente isso, para trazer sabor na vida de alguém. Você foi chamado para trazer sabor na vida de alguém. Poxa, não, peraí, eu vou te ajudar. Se a sua vida está mal temperada, eu vou ajudar temperando a sua vida. E essa função de dar sabor, ela simboliza exatamente uma vida moderada, equilibrada, de modo que vai trazer uma boa influência do crente sobre o mundo ao seu redor. Fomos chamados para influenciar. Hoje é uma palavra muito no mundo moderno, hoje é o influencer, né? Só que a maioria dos influencers que você pega é só para destruição. Poucos e raros são os casos de alguém que você fala, poxa, esse canal é uma benção, eu gosto desse canal, porque esse canal é edificante. No demais, os outros, o que mais tem é canal de influência, onde ele mais prejudica do que te traz alguma coisa edificante e boa. O sal, ele tem a função de preservar o alimento da deterioração. Na época em que não havia tecnologia de refrigeração como nós temos hoje, o alimento ele era preservado esfregando sal e deixando ele numa salmoura. Olha o mistério aí. O cristão ele deve ser oposto aos costumes do mundo e ele deve esfregar aquilo que Deus colocou na vida dele no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Olha isso. É você chegar e mudar o ambiente, irmãos. É aí que está o grande segredo. Lembra aquela ocasião de um aniversário? Que a pessoa fica meio na dúvida assim, poxa, mas é um aniversário, mas eu acho que é aniversário de crente. É aniversário de crente, então vai ter louvor, então vai ter algum tipo de louvor tocando alguma coisa. Não vai ter cerveja, não vai ter bebida alcoólica. Não, porque o aniversário lá do pessoal lá, daquela família, é um aniversário de crente. Então só vai ter refrigerante. Fica esse aspecto, não fica? Se alguém de fora chega lá no aniversário de alguém que é da igreja, chega lá e encontra cerveja, bebida alcoólica e outras demais coisas, que diferença faz? Nenhuma. Deixou de temperar, deixou de ser remédio e deixou de ser conservante. Falhou no aspecto. O sal estava ordenado, para os irmãos terem uma ideia, Levítico capítulo 2, verso 13, olha o que diz a palavra do Senhor. O sal estava ordenado no Antigo Testamento como obrigatório em todos os sacrifícios apresentados a Deus. Em todos. As pessoas vinham apresentar um sacrifício a Deus e Deus falou para Moisés, deixa escrito aí, toda oferta será temperada com sal. Ai de quem chegasse diante de Deus sem sal. Poxa, mas esse Deus é meio exigente, aí não tinha tanto tempero lá. Tinha, mas Deus falava especificamente por causa do sal. Mas e por quê? Por que especificamente ele dá o sal como direcionamento? Porque o sal representa incorruptibilidade. Representa pureza. Representa aliança perpétua e eterna entre Deus e o seu povo.
Então, quando vinham adorar diante de Deus, e aí, está salgada essa oferta aí? Está salgada? Aí eu pergunto para você e para mim hoje, e a nossa oferta diante de Deus no culto de hoje, está salgada ou não? Trouxemos sal, sim ou não? Por quê? Incorruptibilidade, pureza, aliança perpétua. O sal, ele não estraga e evita a putrefação. Ou seja, ele era um conservante, exatamente a carne. Isso acontece muito ainda no Nordeste, né? Onde o pessoal lá passa... Isso, olha lá, tá vendo? Passa o sal ali, aquilo fica ali e tal, exposto. Traz sabor também. E o que isso quer dizer? Representando um compromisso duradouro que não se corrompe com o tempo. Por exemplo, no casamento judaico existia uma tradição deles... existe um negócio no casamento judaico chamado ketubá, que é um contrato de núpcias, e eles constroem uma espécie de uma tenda assim, e dentro daquela tenda ficam o noivo e a noiva, e depois que ocorre a realização do casamento, algumas pessoas jogam arroz, né, tradicionalmente, e também jogam sal. Por que jogam sal? Exatamente porque o sal não se corrompe com o tempo. Por isso, no casamento, eles existiam essa tradição de jogar sal em cima ali dos noivos que estavam se casando. O cristão, como sal, ele deve influenciar o mundo à sua volta, que se encontra em estado de podridão espiritual. E o cristão, nesse caso, ele deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo, pois Jesus disse para nós: vós sois o sal da terra. E o texto dizia que se o sal fosse insípido, não serviria mais para salgar, para nada mais prestava, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Na época em Israel, quando vinha muita parte do frio e o período, se eu não me engano, do inverno, as estradas, para não ficarem escorregadias, era jogado sal, para que as pistas ficassem de uma maneira mais segura. Por isso ele diz aqui, se não serve mais para salgar para mais nada, se perdeu aquilo que te diferenciava, a partir de agora vai servir para ser pisado. Fica como um alerta para nossas vidas. A luz, um conceito da ciência, vai dizer que ela procede dos corpos celestes. E nesse caso, existem dois tipos. Existem os corpos celestes que têm luz própria e os corpos celestes que não possuem luz própria. O exemplo de luz própria são as estrelas, o Sol. E dos que não possuem é a Lua e os planetas. A minha e a sua vida, nós refletimos a luz do Sol da justiça. É o Sol da justiça que nos ilumina. E a partir de agora nós temos que refletir esses. Só que se nós não nos cuidarmos, o que acontece? A gente perde a capacidade de refletir essa luz. A luz, ela vai trazer claridade e é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. A lâmpada, por exemplo, ela emite luz. O fogo espalha também a luz. E assim a luz, ela deve iluminar tudo e não deixar o lugar em trevas. Você e eu fomos chamados para iluminar a vida das pessoas à nossa volta. Aqueles que andam em trevas, quando tiverem a oportunidade de passar por nós, têm que sair do nosso encontro com a vida iluminada. Nós temos, por exemplo, na Bíblia diz que Deus é luz. Salmo 104, verso 2. Diz também que Jesus é luz. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 a 6. A palavra de Deus também ela é luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E os discípulos de Cristo também são luz. Cada um de nós. Os irmãos que são leitores da Bíblia, por exemplo, devem se lembrar de como é que voltou Moisés de quando ele desceu da presença do Senhor. Quem que lembra? Porque estava na presença da luz. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais luz nós temos para refletir. Se estamos ficando mais em trevas, é porque nós estamos caminhando no sentido
oposto ao da luz, ao contrário. Por isso o Espírito Santo nos convida para nos aproximarmos mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais. E não o oposto. Não é ir perdendo a essência, de jeito nenhum. Jesus não disse, olha, vós deveis ser luz. Não. Ele disse, vós sois. Está no presente. Vocês são a luz. E ele espera, portanto, que nós sejamos e vivamos como luz. É aquilo que eu falei no começo. Poxa, mas aquela pessoa ela não deveria agir dessa forma? Deveria, porque ela carrega um estigma de cristão. Mas, infelizmente, ela não está deixando que a luz do Evangelho reflita. Porque, olha que interessante, a luz do Evangelho ela começa iluminando, não é por fora. Ela começa a brilhar por dentro. E à medida que ela vai brilhando por dentro, ela vai limpando todos aqueles lugares que estão obscurecidos. E a partir do momento ela consegue e ela passa a refletir luz a partir daquele momento. Por exemplo, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Quando ele diz assim, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque ele está dando como exemplo, as cidades no Antigo Testamento, elas eram construídas com muros em calcário. Quando o sol batia, aquilo clareava tudo, iluminava tudo. A nossa vida também deve, a luz do Evangelho, quando bater em nós, deve refletir, a ponto das pessoas terem uma direção. Existia principalmente nos tempos antigos um farol, que ele ficava exatamente como um direcionamento para os navios. Os navios rumavam na direção do farol. E aquilo para eles era uma segurança. Se nós deixarmos de ser luz aonde quer que nós andamos, nós deixamos a insegurança na vida das pessoas entrarem. Porque se a igreja, que é exatamente o baluarte da verdade, se deixa levar por aquilo tudo que é o contrário e corruptível, as pessoas deixam de ter um norte, de ter uma segurança. Poxa, logo a igreja que eu esperava que fosse diferente agora está da mesma maneira? Então, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. E que obras são essas? São os atos de amor e de fé manifestados na vida do crente por meio do testemunho verdadeiro diante dos homens. Em outras palavras, nós temos que resplandecer como luz e que os homens nos vejam como tal. A luz em lugares das trevas, para a gente continuar aqui, vai dizer que ao dizer que essa cidade edificada sobre um monte não podia ser escondida, Jesus estava se referindo à impossibilidade de se esconder esse brilho. Por mais que tente esconder, existe sempre aquela coisa. Já viu aquela situação onde, por exemplo, a pessoa se afastou do Evangelho? E quando ela se afasta do Evangelho, ela tenta viver a mesma vida que ela vivia antes. E quando ela chega em algum lugar que ela frequentava antes, quando ela chega, alguém fala assim, poxa, você é aqui? Ué, seu lugar não é mais aqui. Porque a partir daquele momento ela ficou diferente. A partir daquele momento a vida dela foi iluminada. Ela não se encaixa mais naquela velha vida que ela vivia antigamente. Cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Quem passou pelo novo nascimento deve espalhar a luz pelo mundo, através da sua própria vida. Não adianta ficar batendo em ferro frio e dizendo, olha, eu preciso que você conheça a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, mas a pessoa vai dizer assim, olha, mas existe um livro mais importante que eu queria ler, que é exatamente o livro da sua vida. O livro que as pessoas lá fora olham, somos eu e você. É para esse evangelho que eles olham todo dia. No trato, no comportamento, nas circunstâncias, nas ações. Está sendo sal? Está sendo luz, sim ou não? Isso só pode ser feito se estivermos no lugar para o qual fomos chamados.
fazendo brilhar a luz por intermédio das nossas boas obras. Lembrando que o cristão não pode manter a sua vida como um luzeiro simplesmente pela sua própria força, porque a gente não tem iluminação própria. Como eu disse, é o Espírito Santo que nos ilumina. E nós somos agora responsáveis por transmitir essa iluminação por onde quer que nós andemos. Amém? Como que a gente faz para a gente influenciar para o bem? Sendo sal, não aparece, mas ele atua de maneira oculta e silenciosa. Nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. A mensagem deve primeiro ser verdadeira dentro de nós, e assim ela não será titubeante. E ela poderá estar, sim, fora do saleiro, exposta, sendo espalhadas por todo mundo. Como assim? É quando alguém fica em dúvida e você se torna referência. Olha isso. É quando alguém fala assim, não, mas eu conheço alguém e essa pessoa, ela é de Deus. E quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu procuro essa pessoa para tirar dúvidas. Sabe o que é isso? Ela viu uma referência em você e de que você realmente está sendo sal por onde você tem andado. E isso é para a glória de Deus, porque as pessoas nos procuram. Há até um texto bíblico que eu não anotei aqui, mas diz assim: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que dê graça àqueles que ouvem. A pessoa ela vê tanto Deus na sua vida que ela vem e ela quer te ouvir. Por quê? Porque sabe que partindo de você vai ter tempero para a vida dela, vai ter remédio para a vida dela, vai ter conservação divina para a vida dela. Então nós temos que ser sal. Ser luz também. O cristão deve brilhar na família. Não adianta ter aquele baita testemunho lá de fora dizendo, ó, fulano é crente, você viu? Olha o terno, que coisa linda. Olha a Bíblia, que coisa linda. E quando as pessoas olham assim, falam, peraí, mas quando chega dentro de casa, o personagem ficou lá na calçada. Mas irmãos, porque nós temos uma característica boa. E se Deus abrisse, por exemplo, irmã Adriana, um Oscar de melhor ator, e para muitos crentes, o que teria de crente recebendo o Oscar? Por quê? Porque sabe, ser um bom personagem. Na igreja é uma bênção, na igreja é uma maravilha. Quando está com o microfone, tem até aqueles que, quando está com o microfone, é cheio do Espírito Santo. Quando está sentado e precisa ouvir outros pregarem, a pessoa fica ali emburrada, chateada. Por quê? Porque ela quer ter ali a primazia, ela quer estar no microfone o tempo todo. João teve dificuldade com um lá numa das epístolas, acho que era a terceira, se eu não me engano, que ele fala a respeito de um personagem, me fugiu o nome agora, mas que ele queria ter a primazia, ele queria aparecer, ele queria que o nome dele fosse citado em tudo. Diótrefes, isso mesmo. João mandava a carta para a igreja e Diótrefes não deixava ninguém ler, porque ele queria ser a última bolachinha do pacote. Mas nós não. Nós fomos chamados para brilhar, começando pela família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Olha, quanta gente nos observando. Começa pela família, logo pelos de dentro. A escola, a universidade, o trabalho. E aí, como é que tem sido o desenrolar do nosso trabalho? Alguém chega e fala assim, não, essa pessoa é honesta, ou nós estamos deixando de ser luz e agindo principalmente com desonestidade em algumas situações. Precisamos olhar, deixar a luz do Evangelho iluminar a nossa vida. O seguidor de Jesus, ele não pode se esconder, porque ele foi chamado para andar na luz como Deus na luz está. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, não é isso que nós sempre lemos? Temos comunhão uns com os outros. E assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, não em trevas, mas tendo iluminado o caminho pela luz da palavra. Quando você sai com o seu carro, por exemplo, você sai com os faróis apagados à noite? Você não vai sair.
Porque os faróis acesos são para você segurança de que você não vai entrar em nenhum tipo de risco. Da mesma maneira, nós precisamos deixar que o Evangelho ilumine os caminhos por onde nós temos que passar para nos dar segurança. A influência cristã, para a gente finalizar. Paulo disse que nós temos um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é a verdade do Evangelho. Essa verdade ela é como uma bandeira que nós temos que portá-la no mundo que inteiramente jaz no maligno. Deus olha e vê o mundo todo em trevas, mas ele vê uns pontinhos iluminados. E esses pontinhos iluminados é a igreja do Senhor na terra. Agora, se Deus olhar e não diferenciar mais entre as trevas e os pontinhos que agora estão todos apagados, por quê? Porque como aconteceu exatamente na parábola das 10 virgens, porque com o tempo a gente vai deixando, de se preocupar com a iluminação, achando que não, tá bom, dá para ir levando, e não, e isso é perigoso, porque pode ser que à meia-noite, quando o Senhor vier chamar, a gente já seja encontrado com as lamparinas tudo apagadas. Deus não nos chamou para você ficar enclausurado. Deus te chamou para você influenciar a sociedade à sua volta, estando lá no meio mesmo, onde eles estão. Não é para se esconder, mas é para exibir a iluminação, exibir no bom sentido, a iluminação que o Evangelho tem trazido na sua vida. Dessa forma que você influencia para bem. Mas com a verdadeira postura de quem é sal e luz, ou seja, é embaixador de uma pátria. Você representa alguém, irmão. É aí que está o grande segredo. Existe, por exemplo, lá em Nova York, a embaixada do Brasil, por exemplo, em Nova York, em Washington. E o que é aquilo lá? Exatamente alguém que está representando o território nacional lá. Como embaixadores da pátria celestial, cada um de nós é um embaixador de Deus. E você, quando chega como crente, carregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você é um embaixador da pátria celestial. E as suas referências são longanimidade, mansidão, moderação e outras virtudes que são o fruto do Espírito: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E o que tem de gente aí que é cheio do manto, cheio de poder, profetiza, sai carregando, andando de um lado para o outro, profetizando, mas não tem muitos desses frutos do Espírito. Não é longânimo, não é benigno, não é bondoso, não tem domínio próprio. Então tá, mas isso fica para um outro estudo, não dá para a gente entrar aqui agora. Portanto, o nosso modo de viver, por meio da nova vida que o Senhor nos deu, e devemos praticar as boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Não vai glorificar a gente, não. É aí que está também o grande segredo. Nós fomos chamados para praticar boas obras e Deus nos deu essas boas obras para que pratiquemos ela. E quando fizermos tudo isso, a gente ainda tem que ter a consciência e a humildade de dizer: olha, eu só fiz o que eu fui mandado fazer, eu sou um servo inútil, porque eu estou fazendo apenas o que Deus me mandou fazer. O modo de viver, como Paulo diz em Efésios 5,15, diz assim: vede prudentemente como andais. E para a gente concluir, no mundo dominado pelo pecado, só a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Nós precisamos da luz divina brilhando a partir de nós, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Precisamos lembrar que o verdadeiro testemunho do Evangelho é que vai fazer os homens levar a igreja a sério e o Evangelho a sério. Vida transformada. Vida sincera. A palavra sincera, ela vem de sincera, que é exatamente aquilo que não é escondido e não é, como é que eu posso dizer, maquiado. É honesto, relevante, vida transformada, sincera e sem artificialismo.
Ou seja, eu sou de um jeito quando eu preciso, mas quando não preciso eu posso voltar a ser do outro jeito. Não. É um jeito só. É uma forma de andar só. Seja em qualquer lugar que você esteja. A vida tem que ser transformada, sincera, sem artificialismo. Só assim nós teremos exercido o nosso papel, que é ser sal e luz no mundo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento?